Vou convidar a igreja, então, para a gente dar início às nossas atividades. Escola Dominical hoje. Fui convidado pelo pastor Alcides para estar falando dos 5 pilares da Reforma Protestante na aula de hoje e na próxima aula, no domingo que vem. Então, eu preparei uma pequena apresentação, onde a gente vai conversar em relação a esses 5 pilares. A proposta aqui não é uma pregação, a proposta aqui não é simplesmente nós meditarmos na palavra, haverá também meditação da palavra, mas a proposta é a gente conversar a respeito dos 5 pilares da reforma. Como vocês devem saber, a nossa igreja é uma igreja reformada, E o que significa isso? Em suma, em resumo, significa dizer que nós concordamos com os reformadores em sua teologia, dizendo que a teologia feita no século XVI, a nossa igreja concorda. Ou seja, aquilo que foi tratado, aquilo que foi dito no século XVI, a nossa igreja concorda, assina embaixo, e é assim que a igreja se organiza teologicamente. Para dar início, a gente precisa conversar um pouquinho, jogo rápido, não vou ler. Aqui nos slides vai ter alguns textos, peço que os irmãos leiam, Eu não vou ter tempo de ler tudo o que eu coloquei, mas para pano de fundo, a gente precisa entender o panorama histórico da Reforma Protestante. Não há tempo da gente estudar todos os pré-reformadores que nós chamamos. Não tem como a gente passar por toda a teologia de Agostinho, vamos pincelar. Não tem como passar pelas ideologias de John Hus, não tem como passar por Savonarola, não tem como passar por todos. A gente vai concentrar, em Martinho Lutero e com o seu e com Agostinho, que foi o maior teólogo ao meu ver, sua opinião pessoal, o maior teólogo que esse mundo já viu. Meus amados, a situação era o seguinte: no século XVI, a Igreja Católica estava vendendo o que chamamos de indulgências. E o que eram essas indulgências? As indulgências nada mais era do que uma forma da Igreja Católica conseguir recursos para construir a Basílica de São Pedro. Então, em sua suma, a teologia da Igreja Católica era que a indulgência ajudava na salvação da pessoa. A gente vai passar também a respeito disso mais na frente, mas o fato era que, no século XVI, a Reforma Protestante veio combater teologias erradas, biblicamente, que eram praticadas pela Igreja Católica Apostólica Romana. No século XVI, um monge agostiniano alemão viu dentro da sua região um cidadão vendendo indulgências. E em sua teologia, ele dizia que se você comprasse essa indulgência, se você pagasse a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Apostólica Romana tinha condições de tirar uma alma do seu parente, do seu ente, do purgatório. O purgatório, para quem não sabe, disse a Igreja Católica que o purgatório é um lugar onde as almas ficam, até que eles paguem por todos os seus pecados. Depois disso, ele é levado ao, de fato, os céus. E se a pessoa tiver praticado o que eles chamam de pecado mortal, nem pelo purgatório ele passa, ele vai direto ao inferno. Esse tipo de teologia foi o que deu início para que Martinho Lutero discordasse dessa teologia, se posicionasse contra, e então ele coloca 95 teses na parede do castelo da capela de Wittenberg, dizendo que ele discordava dessa prática que era feita pela igreja. Quando se coloca 95 teses numa capela, o que o teólogo Lutero está fazendo, foi Lutero quem colocou, o que o Lutero está fazendo é chamando ao diálogo, chamando à discussão esse tipo de ideia.
O que Lutero está fazendo é, por que vocês estão fazendo isso, Igreja Católica? Por que nós, e ele era da Igreja Católica, estamos nos posicionando dessa forma? Com base em quê? Então ele fixa 95 teses, o que na época significava, quem quer conversar comigo em relação a isso? Ele chamou os maiores teólogos católicos da época para um diálogo. Essas mesmas 95 teses foram enviadas aos teólogos católicos e ele esperava realmente que houvesse uma resposta, houvesse um diálogo, houvesse uma discussão para que de fato se observasse o porquê essas práticas eram feitas no século XVI. Bem, como você sabe, a história vai dizer que não pararam para conversar com Lutero em relação às 95 teses. O que se fez foi umas medidas de contenção da teologia de Lutero. Lutero, então, tendo seu plano frustrado de correção da sua igreja, ele se viu obrigado a começar o que nós chamamos de reforma protestante. Lembrando que a reforma protestante não é um movimento 100% organizado. As ideias de Lutero passou a ser também compartilhada por outros teólogos que começou esses movimentos em suas regiões geográficas e no momento explodiu o que chamamos de reforma, porque houve posicionamentos não só de teólogos, mas da própria igreja, dos membros da igreja, contra essas práticas, concordando então com a teologia de Lutero. Quando a gente fala das 5 pilares, então, dos 5 pilares da reforma protestante, a gente precisa entender que esses 5 pilares é uma forma de corrigir uma teologia errada. É uma forma de dizer que nós não concordamos com a teologia até então praticada. É uma forma de dizer que nós não concordamos com algo que a Igreja Apostólica Romana no século XVI fazia. Então, o norte desses 5 pilares é simplesmente dizer, nós cremos nisso, em discordância com a teologia majoritária da época. Amados, as 5 solas que nós chamamos, vai dizer que nós temos fé. E a fé, ela é exclusiva para que haja salvação. Sola fide, somente a fé, é a primeira sola que nós vamos tratar. Ao final da aula do domingo que vem, nós vamos ter passado pelas 5 solas. Hoje, eu vou me concentrar na sola fide e também na sola gratia, que é somente a graça. Vamos então começar. Sola fide, somente a fé. Amados, eu coloquei aí, a gente precisa fazer uma pergunta, qual era o problema que a reforma protestante pretendia corrigir, digamos assim? Qual era, em suma, o problema que havia na época que Lutero não concordou? Qual era o maior problema que, na visão de Lutero, era um problema gigante que carecia de imediata correção? Quando a gente vai estudar, a gente percebe que a causa maior, fundamental, a pedra onde toda a reforma foi constituída, era a respeito da doutrina da justificação. A pergunta seria, o que eu preciso fazer para ser salvo? A pergunta, outros poderiam fazer, como pode uma pessoa injusta sobreviver ao julgamento de um Deus justo e santo? A resposta, meus amados, a essa questão é o fator de maior divergência entre a Igreja Católica e os reformadores da época. Quando a Igreja Católica se posicionava para responder essa questão, como eu posso ser salvo? A resposta era mais ou menos essa. É pela fé, é pela graça e é por Cristo. A Igreja Católica nunca negou que era pela graça. A Igreja Católica também nunca negou que era pela fé. E a Igreja Católica nunca negou que era por Cristo. O problema que Lutero viu era em relação à suficiência da fé, à suficiência da graça e à suficiência de Cristo.
O que a Igreja Católica diria a respeito da justificação, respondendo àquela questão primordial, era pela fé, sim, mas também pelas obras. Então eu crio mérito, eu crio obras que me satisfazem espiritualmente, que serão apresentadas diante de Deus, e essas obras me ajudará para que eu seja salvo pelas obras. Ou seja, nós podemos chegar à conclusão de que a fé sem obras, aqui na visão da Igreja Católica, era negativa para que você seja salvo. Você podia ser salvo. Se você não fizesse as obras, você não ia para o céu. Outro ponto da Igreja Católica em relação à graça. E a graça era importante? Sim, era importante. Mas não somente a graça, era necessário o mérito. Ou seja, você tinha que se tornar justo. A fé você tinha, mas você também dentro de você haveria capacidade para que você se tornasse justo. Você teria uma força de vontade que faria com que você se tornasse justo. Então a graça, ela não era suficiente, a graça de Deus, você também teria que fazer com que os seus atos, as suas atitudes, fossem meritocráticas perante Deus para que houvesse salvação. E por fim, que nós vamos estudar no Sola Christus, no domingo que vem, Cristo também não era suficiente. Era uma ação sinérgica, um cooperativismo entre Cristo e eu, Cristo e você. Era mais ou menos como se Cristo andasse 80% da caminhada e você andasse 20%. Se somente Cristo andasse 80%, os outros 20%, se você não caminhasse, você não seria salvo. Contra essas ideologias, da questão da fé mais algo, da graça mais algo, de Cristo mais algo, foi que houve o posicionamento dos 5 pilares da Reforma Protestante. Os 5 pilares vai dizer, não, é Deus quem anda 100% do caminho. É Deus quem salva 100% do pecador. É Deus quem transforma. É Deus quem justifica. E a nós não cabe nada de meritocrático, porque nós somos pecadores desde o dia em que nascemos até o dia em que morremos. E se não fosse pela graça de Deus, não haveria justificação para nenhum mortal. Esse é o posicionamento da igreja reformada protestante. Esse é o posicionamento do Ministério Maum. É Deus quem salva. Nós somos apenas alguém que foi salvo, alguém que foi vítima da graça maravilhosa de Deus. E por isso nós nos voltamos em adoração e gratidão, porque se não fosse por Deus, o que seria de nós? Assim então, funcionava o esquema da Igreja Católica na época. A gente precisa falar, gente, da Igreja Católica, porque a Reforma Protestante se deu para combater as ideias e a teologia da Igreja Católica. Então, o sistema de salvação era mais ou menos assim da Igreja Católica. Você nascia, você era batizado, então você ali se tornava salvo. Só que você pecava, como todos os seres humanos você pecava. Se você pecasse, você ia ao confessionário, você se confessava ali, e ali então o padre te perdoava, né? Com base em quê? Com base na chave da igreja. A Bíblia vai dizer que que a igreja tem a chave dos céus, não é? Deus deu a chave para a igreja. O que nós ligarmos aqui está ligado no céu, o que a igreja desligar aqui está desligado no céu. Não é isso que está escrito na Bíblia? Então, com base nisso, eles falaram o seguinte: nós perdoamos pecados. Só que tinha a situação do pecado mortal. O que era o pecado mortal, meus amados? O pecado mortal era aquele pecado onde o padre sozinho não conseguia perdoar. Não só o padre não conseguia perdoar, você precisaria fazer algo para que esse pecado de fato saísse de você. No sangue de Cristo não era o suficiente, você tinha que fazer algo para que esse pecado fosse perdoado. E esse algo é o que chamamos de penitência, o que a própria igreja chamava de penitência. E dentro dessas penitências havia várias situações. Você podia doar, por exemplo, um recurso aos pobres, você podia ajudar os pobres, você podia fazer obras de caridade, né? Você podia fazer aquilo que a igreja na época julgasse que era interessante. Dentro disso há
o que chamamos de obras de satisfação, ou seja, na penitência, você faz as obras de satisfação, e essa obra de satisfação, então, é capaz de tirá-lo desse estado de pecado e trazê-lo a um estado de perdão. Isso cria em ti, em nós, o mérito. E com base no mérito, é que o Senhor Deus olharia para a gente e nos traria para o céu com base no seu mérito, com base nas obras de satisfação. Só que aí, de repente, a Igreja Católica se viu precisando de recursos financeiros. A Basílica de São Pedro, alguns vão dizer que é uma das obras mais caras da história da humanidade. A Igreja Católica precisava de financiamento para isso. Então, alguém lá dentro teve a brilhante ideia: ora, se nós somos quem perdoa, e se nós somos aqueles que vai dizer que obras de satisfação é essa, então nós também somos capazes de dar mérito aos membros da igreja. Com base nisso, então, criou-se o que eles chamam de tesouro do mérito. O que é o tesouro do mérito? Meus amados, tesouro do mérito é um lugar onde todas as suas obras de meritocracia vai ser depositadas. Só que ocorre que muitos seres humanos depositaram tanto mérito ali dentro, que ali dentro tem mérito suficiente para salvar quem fez, quem cometeu os atos, como aqueles que são pecadores como eu e você. Então, dentro daquele tesouro, tem méritos ali de pessoas que não só eles foram salvos, mas a Igreja Católica pode transferir esse mérito para mim. Então, eu usaria o tesouro do mérito para me salvar, sem eu precisar fazer nada, né? E como é que é a liberação desse tesouro do mérito? Bem, eu pago a Igreja Católica e o Papa me dá o mérito, esse mérito eu apresento para Deus, e assim eu fiz a minha obra de satisfação. Assim começou, então, a comercialização da venda das indulgências. Havia um cântico antigo, né? Traduzido do alemão, ficaria mais ou menos assim, que Tetzel, que era o cidadão que Lutero realmente combateu na região da Alemanha, que estava vendendo as indulgências, cantava, falava assim, numa tradução livre, né, digamos assim: a cada tilintada moeda que cai no baú da igreja, uma alma é retirada do purgatório. Com base nisso, vendeu-se então essas indulgências. Os membros pagavam para que o mérito do tesouro do mérito fosse incluído a você. E, meus amados, a pergunta: quem tinha colocado tanto mérito assim no tesouro? Primeira coisa, primeira pessoa, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus colocou mérito aqui dentro. Depois, a família do Senhor Jesus, José e Maria. Depois, todos os santos canonizados. Então, com base no mérito de Jesus, com base no mérito de Maria, com base no mérito de José, com base no mérito do Santo Agostinho, com base no mérito de todos os outros santos, é que a igreja, os membros da Igreja Católica poderiam ser salvos, pagando a quantia certa. Meus amados, esse é o panorama histórico em que Lutero se levanta dizendo: a Bíblia não me diz isso. A gente precisa entender que Lutero era um monge agostiniano. Desde cedo ele estudou a teologia de Agostinho. E ele então se dedica ao estudo da palavra de Deus, ele se volta para a palavra de Deus e ele vê que essa prática está errado. Ele vai combater durante toda a sua teologia que não é por obras, que não é por mérito, que não há absolutamente nada que você faça capaz de te transformar em justo, não há absolutamente nada que você faça capaz de transformar você numa pessoa que merece o céu. Não há justo, e a igreja não tem condições de te declarar justo. Você não é. O que nós somos é pecadores. Eu sou pecador. A igreja não pode me declarar justo. Então não é meu mérito, não é o mérito de alguém que foi mais cívico do que eu. O que Lutero diz é que é a fé, somente a fé, e nada mais que a fé. É pela fé que eu me chego a Jesus, ao único que teve mérito para ir ao céu.
Um único que teve mérito para chegar e sentar ao lado de Deus é o Senhor Jesus. Amados, a fé, ela é o instrumento para a nossa salvação. Por quê? Porque a nossa fé está pautada em Cristo e nada mais. A teologia reformada vai dizer, é a fé e somente a fé. É a fé e nada mais que a fé. Você se chega à fé. Você se apresenta a Jesus pela fé. É o mérito somente de Cristo. E a pergunta que fazemos então é: qual a base que te considera justo? Então a pergunta ainda continua: como eu, um pecador vil, nascido em pecado, posso me transformar em justo? Os reformadores vão dizer: pela fé em Cristo Jesus. É o mérito de Cristo. Porque Cristo, meus amados, Ele morreu por nós. E isso todo mundo, até o ateu vai saber que os cristãos falam isso. Cristo morreu por nós. Significa dizer, Paulo, que Cristo pagou a punição que cabia a nós. Mas não só isso. Porque se fosse só a morte, o Senhor Jesus podia ter morrido na infância, não era? Por que não? Se fosse só a morte, né, Tiana? Ele poderia morrer na infância. Poderia morrer com 5 anos, estaria tudo certo. Não é só a morte, meus amados. Os reformadores vão trazer a ideia da vida de Cristo também. O Senhor Jesus só não morreu a sua morte, mas Ele viveu a sua vida também. Diariamente Ele viveu aquilo que nós deveríamos viver, mas por uma incapacidade da gente, nós não conseguimos viver. Diariamente, a cada abrir dos olhos do nosso Senhor, Ele foi santo, coisa que a gente não consegue fazer. A cada palavra de bênção que Ele proferiu, a cada atitude santa que Ele fez, a cada oração, a cada momento com Deus, toda a sua vida em sua inteireza, é isso que é nos dado. É o mérito de Cristo. Não só a morte, mas a sua vida. Porque nós não conseguimos viver uma vida perfeita. Então, meus amados, os reformadores vão dizer que pela fé nós chegamos a Cristo. E pela fé, Cristo entra em nós e nos imputa a sua obra. Coloca em nós a sua obra. Deus olha para a gente e já não vê mais os pecados do Márcio. Deus olha para a gente e já não vê mais o estado de corrupção em que você se encontra. Mas Deus olha para a gente e vê a obra meritocrática, perfeita e santa que o Senhor Jesus concluiu, não só na morte, mas na vida. Amados, somente a fé. Você não tem mérito para ir para o céu. Recentemente, o pastor Felipe Niel, um pastor batista, reformado também, disse que só consegue entender a sola fide e a sola gratia, que a gente vai falar na próxima, aquele que entende fielmente que não há merecimento em nós para ir ao céu. Enquanto ainda houver pessoas que pensam, nem que seja um pouquinho, pensam que são dignos de alguma coisa, a sola fide e a sola gratia não entrará no seu coração. A sola fide e a sola gratia entra no coração daqueles que reconhecem que não possui a mínima condição de se apresentar a Deus. Somente a fé, meus amados, e não mais nada. Somente a fé e não o dízimo. Somente a fé e não as obras de caridade. Somente a fé e não ser honesto. Somente a fé, é pela fé. Honestidade, todo o resto, caridade, amor, é resultado de uma fé verdadeira, mas nunca a causa que vai te levar ao céu. É pela fé, é pela fé, é pela fé. E aí a gente pergunta, mas essa justificação nos salva do quê? Do que essa justificação nos salva? Meus amados, o que os reformadores vão responder é que nós somos salvos do juízo final. E nós precisamos fazer uma análise agora atual, porque no nosso mundo hoje, infelizmente, a gente conversa muito a respeito do amor de Deus e enterra a justiça de Deus. A gente conversa muito a respeito do tanto que Deus é amoroso.
Mas a gente se esquece de dizer que haverá um dia em que Deus virá e julgará toda a humanidade. Então, quando nós falamos de justificação, nós estamos falando que nesse dia, no dia em que o Senhor Deus nos julgar, Ele vai nos julgar com base no mérito de Cristo. Quem vai ser considerado justo? Aqueles que se achegaram a Cristo pela fé. Amados, você vai ver que eu, a Williane, o João, cadê o João? João, a gente vai ter alguns problemas com alguns pregadores que nós denominamos como hipergraça. Justamente por conta disso. Porque eles esquecem do juízo final. Eles esquecem que Deus veio como cordeiro, mas a próxima vez que ele vier, vai ser como leão. Atos 17:31. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Haverá um juízo, meus amados, mas pela fé em Cristo, nós poderemos ser considerados justos perante Deus. Judas 5:6, eu não vou ler, você quiser anotar, leia mais à tarde na sua casa. Salmo 130, Davi falando, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ele colocou nesse salmo a minha vida e a sua vida também. Porque se Deus olhar para nós, Ele vai ver iniquidade. Se Deus olhar para o seu coração, Ele vai ver iniquidade. A pergunta é, quem subsistirá? Subsistirá aqueles que pela fé se achegaram a Jesus. O Catecismo de Westminster diz que a coisa principal que as Escrituras nos ensinam, é o que deve ser, o que deve crer a respeito de Deus, bem como o dever que Deus requer do homem. O que deve crer, aqui está a fé, crer em Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo. Isso é a sola fide. Para concluir, pela fé e obra de Cristo é imputada a mim. Então, somente pela base, a rocha que me salva é o mérito de Cristo. Em uma última análise, a gente pode dizer que, de fato, a salvação, ela é meritocrática. Ela é meritocrática. Mérito de quem? De Cristo. Nunca o meu mérito, somente de Cristo. A salvação, ela é meritocrática pela vida de Cristo. É por Cristo, meus amados. Somente Cristo, nada mais do que Cristo. Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos salva e é a Ele que devemos toda a nossa devoção e não mais a ninguém. Isso era o pilar da sola fide. Mas há uma outra pergunta que os reformadores também deveriam responder. Ok, Cid, é pela fé. Eu chego pela fé. Eu chego a Jesus pela fé. Mas meus amados, uma outra pergunta que os reformadores também deveriam responder. De onde vem a fé? Já pararam para imaginar isso? Já pensaram nisso, meus amados? Os reformadores pensaram. De onde vem a fé? O problema a ser resolvido agora era, e a fé? De onde vem a fé? A fé é dada por Deus a todos de forma indiscriminadamente, ou seja, isso é algo que até hoje a gente tem que falar, tem que conversar e gera um tanto de discordância, não é mesmo? Todo mundo já nasce com a capacidade de ter fé? Ou não? A fé é dada por Deus somente aos seus escolhidos. Meus amados, essa pergunta estava no escopo da Reforma Protestante. Teólogos antes do século XVI já tentaram responder essa pergunta. O que Lutero faz é trazer de volta a teologia de Agostinho. E Lutero diz, eu concordo com Agostinho. Antes de Lutero, houve uma discussão, entre Agostinho, que era um teólogo, e um camarada chamado Pelágio. Alguém já ouviu falar nele? Pelágio? Alguém já ouviu falar em algo chamado divergência pelagiana? Discussão pelagiana,
que Pelágio dizia? Pelágio era o seguinte: Pelágio era um monge britânico, ele chega na Roma por volta do século IV, do século V, e ele vê o estado moral em que alguns clérigos da igreja se encontravam. E realmente era deplorável. Ele olha e fala: meu pai, mas isso é a igreja? Isso são servos do Senhor. Então ele se volta e fala: não é possível, nós precisamos arrumar a conduta desse povo, nós precisamos arrumar a moral desse povo. Então ele começa a fazer a sua teologia para ensiná-los que havia a capacidade deles de mudar o seu comportamento. O problema, se você parar para pensar, até aí não é problema, está certo. Em Cristo, no Espírito Santo, eu consigo mudar o meu comportamento. Pelo poder da obra de Cristo, o Espírito Santo em nós, eu venço os meus vícios. Eu modifico a pessoa que eu sou. Paulo vai dizer que aquele que pecava, vai dizer que aqueles que se convertem, eles agora deixam de praticar aqueles atos que no passado essas pessoas praticavam. O Senhor Jesus Cristo, quando fala para a mulher adúltera ali no final, ele fala: vai em paz, contudo, porém, entretanto, não peques mais, porque há sim a possibilidade de você não pecar. Mas Pelágio, ele fez um estudo equivocado, e ele começou então a conversar e a dialogar e a fazer teologia a respeito da doutrina do pecado original. E qual que é a doutrina do pecado original? Aqui eu não estou dizendo, meus amados, que a gente vai discutir se era maçã, se era uva, se era pera, se era goiaba, não. Aqui eu não estou dizendo se o pecado foi de Adão, de não ter se posicionado como homem. Tem um monte de conversa teológica besta, né, em relação ao pecado original, né? Não era maçã, não era goiaba, não era uva, enfim. Aqui não é uma discussão, como o R6 Pro fala, de quantos anjos podem dançar na cabeça de um alfinete. Não. A discussão aqui era em relação ao resultado do pecado original. Houve o pecado de Adão e Eva. E qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Em segundo plano, nós vamos entender que o que Pelágio também combateu foi a ideia da doutrina da eleição. Então, Agostinho e Pelágio começaram a discutir teologicamente em relação à doutrina do pecado. O que Agostinho falava? Que o pecado de Adão afetou a todos os seres humanos. Pelágio vai dizer: não, o pecado de Adão afetou somente a Adão. O pecado de Eva afetou somente a Eva. Agostinho vai dizer: a graça, ela é necessária, mas também ela é irresistível. Ou seja, quando a graça te alcança, você não consegue dizer não. Pelágio vai dizer: não, ela é necessária e pronto. Ela é desnecessária e pronto. Perdão, ela é desnecessária. Não precisa dela. Por quê? Porque em você há a capacidade de chegar a Deus. De que em você há a capacidade de fazer boas obras. De que há em você a capacidade de se ter mérito. Agostinho vai dizer que depois do pecado, todos nós já nascemos com a incapacidade moral de chegarmos a Deus. Pelágio vai dizer: não, você pode chegar a Deus, basta você querer. Essa discussão, meus amados, essa discussão ela foi ao longo do tempo. A Igreja Católica, nessa ocasião, no século XV, ela considerou Pelágio como um herege. E em seus concílios declarou então que a teologia de Agostinho estava coberta de razão e que Pelágio estava equivocado. E considerou a teologia pelagiana como uma teologia herética. Ok. Depois veio um cidadão chamado João Cassianus. Na teologia a gente vai dizer que Calvino está para Agostinho, da mesma forma que Armínio está para quem? João Cassianus. João Cassianus, ele estudou a teologia de Agostinho, estudou a teologia de Pelágio. Então ele mesclou as duas. E o que Cassianus vai dizer? Ele rejeitou a teologia de Pelágio em relação à questão da graça desnecessária. Ele falou: não, a graça é necessária. Mas ele também se incomodou com a doutrina de Agostinho em relação à predestinação, né? Ou seja, aquela graça irresistível
Cassiano não concordou. Então ele modificou o ensino de Pelágio. Então ele vai dizer o seguinte: o pecado de Adão afetou a todos os seres humanos, mas não os deixou incapacitados espiritualmente. É mais ou menos assim, a palavra do Senhor Deus vai dizer que nós estávamos mortos. Cassiano vai dizer mais ou menos assim: não, nós estamos somente enfermos. Nós estamos machucados, nós estamos às vezes mutilados, mas nós não estamos mortos. Ele vai dizer que a graça é necessária, mas que é necessário o trabalho sinérgico entre homem e Deus. Nesse momento, os reformadores pensaram não. Os reformadores, quando olharam isso aqui, eles olharam e falaram: não, é com base nisso aqui que a Igreja Católica criou o trabalho sinérgico, o trabalho cooperativo entre Cristo e eu. E ele vai dizer que não, que a graça ela é resistível. Você pode dizer não à graça, que a graça está aí, pega quem quer. Bem, meus amados, com base nisso, com base nessa toda teologia, com base nesse todos os conceitos, Lutero resgata o pensamento agostiniano e ele vai dizer: não, não, não. A vontade do homem existe, mas ela foi destruída pelo pecado. Amados, o que a teologia reformada está ensinando é que, de fato, nós somos dotados de vontade. A teologia reformada não vai dizer que você não tem vontade. A teologia reformada não vai defender que você é um fantoche. A teologia reformada não vai defender que você simplesmente é puxado sem querer. O que a teologia reformada vai dizer é que o pecado, ele afetou a sua vontade. Ou seja, você escolhe o que você quer. Você escolhe. Eu escolhi torcer para o Cruzeiro. O Amilcar resolveu torcer para o Inter. E assim cada um escolheu. Eu pergunto: a teologia reformada vai defender que eu estava predestinado a torcer pelo Cruzeiro? Não, isso foi um erro meu mesmo. Eu sou cruzeirense. Foi o erro do Amilcar torcer para o Inter, né, Amilcar? Mas, meus amados, a vontade foi afetada. A vontade foi afetada. O que a teologia vai dizer é que você não vai querer as coisas espirituais porque você está morto nos seus delitos e pecados. O que a teologia reformada vai ensinar é que nós não conseguimos querer aquilo que é bom, porque nós fomos simplesmente mortos pelo pecado. O que a teologia reformada está ensinando é mais ou menos isso, é que se nós somos mortos em nossos delitos e pecados, é como se nós estivéssemos num barco e esse barco simplesmente viesse a pico e esse barco então ele naufragasse. Só que nesse naufrágio, a discussão é essa: eu estava vivo nadando ou eu morri na explosão? Cassiano vai dizer mais ou menos assim: não, você estava vivo, você estava nadando, só que nesse oceano tinha umas boias, então você nada até a boia e se salva. A teologia vai dizer: não, nós estávamos mortos, nós explodimos no navio. O que estava nesse oceano era cadáveres, cadáveres, cadáveres e cadáveres, mas o Senhor Jesus Cristo pulou no oceano, nos soprou o fôlego da vida e não pediu para que você viesse, mas nos colocou no colo e nos trouxe para um barco maior e mais esplêndido, que é o barco do Evangelho. Amados, isso é a teologia reformada. Agostinho, então, defendeu isso. Lutero volta para a teologia agostiniana dizendo: é isso que acontece na vida do servo do Senhor. Calvino pega isso tudo e sistematiza e escreve o que nós chamamos de Institutas de Calvino. E ele sistematiza tudo isso, o que a gente está tratando aqui em meia hora. Eu não consigo esgotar toda essa teologia. Mas, meus amados, você consegue entender o que está em jogo aqui? O que está em jogo, meus amados, é que nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos nos conhecer. E quanto ainda houver em nós a sombra de um pensamento meritocrático em nosso respeito, a gente não vai conseguir entender o que a graça fez com a gente.
Enquanto ainda houver um pensamento soberbo de que você é capaz de fazer alguma coisa, você não vai conseguir entender o que a graça fez com a gente. Amados, a palavra do Senhor vai dizer que sem Deus nós nada podemos fazer. Esse nada é nada. Esse nada não é a incapacidade de andar 80% ou 20%, nada é nada. Nada significa dizer que você não consegue nem ao menos andar no percurso, nem entrar no percurso da salvação. Nada é nada. Nada significa absolutamente zero, ausência de capacidade. Meus amados, por isso que nós, na Igreja Ministério 1 a 1, damos tanta importância à Bíblia, que nós vamos tratar no próximo domingo em relação à sola Escritura. Porque é a Bíblia que nos vai dizer como nós vamos viver uma vez que nós recebemos a graça e nos achegamos a Jesus pela fé. Porque se há em você a capacidade, meus amados, de fazer alguma coisa, nós poderíamos flexibilizar a Bíblia. A gente faria um estudo, Ana, do que faz as pessoas então se chegar a Jesus. E se esse estudo dissesse, não é a Bíblia, se há capacidade em você, o que importa é fazer com que essa sua capacidade floresça. E a gente então flexibiliza a Bíblia, flexibiliza o culto, flexibiliza o pecado, desde que essa capacidade em você seja despertada. Amados, vocês conseguem entender que isso não é assunto somente para o século XVI? Isso é para hoje. Nós não temos a capacidade. Nós fazemos aquilo que Deus manda, por isso que nós não flexibilizamos a palavra de Deus. Porque é Deus quem atua em mim, é Deus quem atua em você, é Deus quem te desperta, é Deus que pela graça te traz. Então, se é Deus, eu tenho a autoridade para não flexibilizar aquilo que Deus quer da sua igreja. E o que Deus quer da sua igreja está na Bíblia. Leia, estude, interprete, compreenda, pratique. Sola gratia, para entender, eu preciso saber que não há mérito em mim. Amados, no mundo de relativismo, a gente vê hoje pregações, não só pregações, psicologia, onde vai dizer que o importante é você estar bem. Já viram isso? A gente chama de psicologia do bem-estar. O que te faz bem? Tinha uma propaganda, não sei se vocês se lembram, acho que era do Carrefour. Pão de açúcar, na verdade, pão de açúcar. E a pergunta deles era o seguinte: o que te faz feliz? Alguém se lembra dessa propaganda? Ficou tão famosa, cantava as musiquinhas, tomar sorvete, andar, um beijo, casar. Ele começava a falar coisas boas cívicas, sabe, Paulo? Coisas boas. O que te faz feliz? Gritar gol. E aí tinha uma série de coisas lá que eles falavam o que te faz feliz. Meus amados, o que a gente está dizendo é o que faz um pecador feliz é estar longe de Deus. Por isso que não há vontade na pessoa, não há vontade na pessoa de se voltar para Deus. O que nós estamos dizendo, que o que faz um pecador feliz é as coisas da carne. O que faz um pecador alegre é a rebeldia contra Deus. Por isso que nós nos colocamos contra a teologia do bem-estar. Não é porque te faz bem que é certo. Não é porque você acha legal que Deus aprova. Não é porque é divertido que Deus assina embaixo. Não. Muitas das coisas que nos faz bem, nós precisamos tirar. Tirar com ímpeto. Tirar com força. Tirar com a maior das vontades da sua mente. E mesmo assim você não vai conseguir. Você vai ter que pedir, clamar, para que o Espírito Santo tire esse querer de você. Porque você não quer fazer o bem. Não há quem faça o bem, é o que a palavra do Senhor fala. Nenhum sequer. Não há justo. Naturalmente, realmente não há. Não há justo. É pela graça, meus amados. É pela graça. É pela graça. A Igreja Católica, ao longo da sua vida, ela modificou o que ela considerava como heresia. No primeiro momento, João Cassiano também foi refutado a ideia do semi-pelagianismo. É o nome, da teologia posterior que os teólogos vão dizer, é semi-pelagianismo. Ela vai refutar depois
como movimento contra a reforma protestante, ela vai refutar a ideia de Lutero, que é a ideia do Santo Agostinho, canonizado pela Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica vai se posicionar de várias formas ao longo dos vários anos. Mas para a honra e para a glória de Deus, a Igreja Reformada não vai fazer isso. Nós temos 5 pilares. É pela fé que eu me achego a Cristo. É pelo mérito de Cristo que eu sou justificado. E eu tenho fé, porque um dia o Senhor Deus escreveu que eu, você e todos aqueles que estão predestinados a ir para o céu teriam fé. Com base nisso é que nós pregamos a Bíblia. Com base nisso é que nós pregamos Cristo. Com base nisso é que nós não flexibilizamos aquilo que o Senhor quer da sua igreja. Que Deus nos abençoe e eu conto com vocês no próximo domingo para a gente concluir mais 3 pilares da Reforma Protestante. Amém?